Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima. O motivo de eu estar gravando este vídeo é porque hoje eu estava assistindo a reportagem de um certo sacerdote falando umas coisas que não estão de acordo com a doutrina da nossa igreja, com a palavra de Deus, sobre a Eucaristia. Ele falava que se a pessoa perder a missa ao domingo, não fique constrangido. Outro domingo pode ir para a missa, comungar normalmente. Não é isso que a igreja fala. A igreja não prega isso. Então eles estão descumprindo a lei da igreja, o Código de Direito Canônico, porque fala o contrário. Quem perde a Santa Missa no domingo, principalmente, que é o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou, não pode comungar de jeito nenhum. Tem que se confessar primeiro, porque está em pecado grave. Quando a pessoa perde a missa porque teve preguiça de ir para a missa, fez corpo mole, porque está frio, porque estou com sono, estou cansado e aquela coisa. Só é dispensável se a pessoa estiver doente ou cuidando de alguém doente. Ou então é muito longe, não dá para ir. É dispensado. Mas você pode ir participar do Santo Sacrifício, incluente de Cristo na cruz, que é a Santa Missa. A igreja nos alerta que a gente comete pecado. E para confirmar isso, eu trouxe aqui o catecismo da nossa igreja, esse catecismo amarelinho da nossa igreja, que diz: quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Então, meus irmãos, a igreja nos alerta que quem está em pecado não deve participar da Sagrada Comunhão. Nós temos aqui o catecismo da nossa igreja. Todo bom católico precisa ter a Sagrada Escritura e esse catecismo, se possível a Sagrada Tradição. Precisa estar preparado para não viver uma fé morta, sem unção, sem conhecimento da verdade. E por isso que muita gente fica doente, não tem condições não tem ânimo para a oração, para a pregação da palavra, não tem unção, não tem o Espírito Santo no age, porque as pessoas vivem no pecado grave e recebendo o santo corpo do Senhor. Não podemos de jeito nenhum receber a palavra, o corpo de Deus, sem antes fazer se tiver em pecado, fazer uma confissão, uma boa confissão. Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, de 27 a 28, São Paulo diz: por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos,
e muitos morreram. Né? É forte, né? Primeira carta aos Coríntios 11, de 27 a 28. É bom a gente guardar esses versículos para de vez em quando a gente fazer uma meditação, né? Como é que eu estou? Será que eu estou em condições de receber a Eucaristia? Meus irmãos, a Eucaristia é o próprio Cristo. Ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Pegou o cálice com o vinho, celebrou, isto é o meu sangue. Ele deu autorização aos sacerdotes, todos que são ordenados pela ordem de Melquisedeque, então tem que ser sacerdote. Fique pensando que esses pastores das falsas igrejas têm condições de celebrar, celebrar a Eucaristia. Ali não tem nada a ver, não vale nada, não serve para nada aquilo ali. É pão normal, porque Deus deu a ordem só a os sacerdotes ordenados pela ordem de Melquisedeque. Não foi por pastor protestante que surgiu depois de 1517, como quem Jesus desceu do céu novamente e fundou outra igreja. Não existe isso. A igreja de Jesus Cristo é essa católica. A palavra católica, que vem do grego, quer dizer universal. Ela é apostólica porque os apóstolos deram continuidade, e romana porque o Papa ficou em Roma. Então, meus irmãos, a sede da igreja fica em Roma até hoje. Então não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. A nossa igreja é católica, é apostólica. Ela é a única é o único caminho de salvação, não existe outro. E é a única que tem condições de consagrar a Eucaristia, se tornar corpo e sangue do Senhor Jesus. Tão provado que tem os milagres eucarísticos pelo mundo todo aí, espalhado por aí. O milagre de ancião mesmo, quando a hóstia se transformou em sangue e carne. E foi provado que era sangue e carne de judeu. Jesus era judeu. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, quando a gente for receber nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Precisamos estar na graça de Deus, vivendo na graça de Deus, como diz o catecismo. Fora da graça, não receba não, porque a gente vai ficar doente e morre. É o que diz aqui. Muitos doentes e muitos morreram, porque quem recebe a Eucaristia, corpo do Senhor, indignamente, está comendo a sua própria condenação, ou seja, a morte. Aí vem a morte. Se condenou. Quando a pessoa recebe sem discernimento, está condenado, se condenando. Então a gente precisa ter cuidado e fazer exame de consciência. Porque se você está em pecado mortal, você não pode receber de jeito nenhum. Pecado venial, aqueles pecadinhos leves, você pode, no ato de contrição, na hora da missa, você pode pedir perdão a Deus, na hora que canta aquele canto do perdão. Que Deus te perdoa, os pecadinhos leves, né? Deus perdoa. Mas tem que pedir a Deus o perdão dos pecados. Se tiver em pecado mortal, nós não podemos ir para a fila da comunhão. A gente, católico, sabe o que é pecado venial e pecado mortal. Então, não é bom a gente comungar sem primeiro fazer um exame de consciência, né? Era isso que eu queria passar para os meus inscritos nesse canal. E se você puder, não for inscrito, inscreva-se para essa mensagem correr o mundo. Não é porque eu quero ficar com muitos inscritos, porque eu não ficar famoso, não me interessa isso. O meu intuito aqui é tornar Jesus famoso. Quem não é inscrito, se inscreva, comente, dá um likezinho, aquele joinha, ajuda muito o canal. Aí a plataforma vai entender, né, que a coisa está indo bem.
e a gente vai caminhando. E nosso Senhor vai ser conhecido por esse Brasil, por este mundão. Ele já é conhecido, mas precisa ser proclamado cada vez mais, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele morreu na cruz por nós. Então nós não podemos ter medo de falar do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele está na Eucaristia. Se tiver uma igreja católica aí na sua cidade, puder ir todo dia visitar Ele, vá, visite, converse com Ele, se ajoelhe diante do Santíssimo. Ele, se estiver a igreja aberta aí e tiver o Santíssimo, se ajoelhe. Tem muitos católicos ignorantes que chegam na igreja, se ajoelha diante das imagens. Precisa se ajoelhar diante das imagens. As imagens que nem o retrato da nossa mãe, é uma representação dos santos que já passaram pela terra, viveram o Evangelho. Se ajoelhe diante do Santíssimo, onde está a hóstia consagrada, que ali é o corpo de Jesus. Corpo, sangue e alma. Ah, mas não tem o vinho lá consagrado, não interessa. Todo corpo tem sangue. Então, se você recebe Jesus, está recebendo corpo, sangue. Não interessa se você recebeu as duas espécies ou não. Quando você recebe um, está recebendo os dois. Então, é isso que a gente tem que saber. Que Deus abençoe a todos nós, que o Espírito Santo nos dê sabedoria e força, nos ilumine cada vez mais. Amém.